Oi, gente! Meu nome é Fernanda Bueno, sou professora do Colégio Desafio e hoje eu vou trabalhar com vocês a disciplina Metodologia OPE. O tema da nossa aula de hoje é trabalho e profissão. Nós sabemos que um dos principais objetivos da nossa disciplina Metodologia OPE é ajudar e orientar você a construir um plano de vida. O plano de vida ele é útil para que mesmo que você passe por situações as quais você não espera, você possa se manter firme no propósito que você estabeleceu no plano da sua vida. E uma das coisas mais importantes e que aparece no plano de vida de qualquer pessoa está relacionado ao trabalho e à profissão que essa pessoa vai seguir. Eu tenho certeza que desde que você era muito pequeno, as pessoas perguntam para você: o que você vai ser quando crescer? Ou seja, qual trabalho você vai realizar quando você chegar na vida adulta? Parece precoce pensar nisso, mas nós já precisamos alimentar e conhecer como é que funciona o mundo do trabalho, as profissões e qual vai ser o nosso papel em cada trabalho e em cada profissão. Aquilo que combina mais com nossos gostos, com as nossas capacidades e com as nossas expectativas de vida. Vamos entender um pouquinho então sobre esses dois conceitos, trabalho e profissão. Preste bem atenção que esse é o ponto-chave da nossa aula. Vem comigo? O primeiro conceito de trabalho, ele diz respeito a um conjunto de atividades e ações produtivas ou criativas feitas pelo homem. O trabalho, ele pode ser tanto uma atividade de predominância física ou intelectual, que visa sempre um objetivo específico. Então, toda ação humana que visa transformar, modificar o meio, ela é uma ação de trabalho. E o trabalho, ele é importante para qualquer pessoa e em qualquer faixa etária. E o trabalho requer esforço e às vezes a gente tem um pouco de preguiça de realizá-lo, mas ele é fundamental para a nossa vida em sociedade, mesmo que a gente passe muito tempo dentro de casa, como está sendo nosso caso em quarentena agora. Vamos pensar, você e a sua família não estão indo ao trabalho, ao local em que realizam um trabalho específico, porque nós estamos de quarentena. Mas pensa só, se vocês decidirem acordar um dia e não realizar atividade alguma, não escovar os dentes, não pentear o cabelo, não limpar a casa, não fazer comida, não fazer nada. Que bagunça e que caos que não vai virar o corpo e a vida de vocês. Todas essas atividades que eu citei, elas são formas de trabalho. Então, a gente está o tempo todo trabalhando, limpando a casa, fazendo uma comida, penteando os cabelos, escovando os dentes. Ainda que não seja um trabalho remunerado, ele é uma forma de transformação do meio, com um objetivo específico, deixar tudo limpinho, né? Então, toda ação que a gente realiza, ainda que não seja remunerada, se a gente está realizando com um objetivo específico, está gerando algum tipo de transformação no meio, ainda que seja um trabalho intelectual, ainda que seja os seus estudos, isso é sim uma forma de trabalho. Mas existe ainda uma forma de trabalho especializada, e é justamente as profissões. Vamos entender como é essa outra forma de trabalho? Olha aqui. Profissão. A profissão, ela é uma atividade exercida por um indivíduo que se capacitou para exercê-la. O cara, então, é profissional naquilo. Ele pode ter se capacitado tanto estudando, fazendo uma faculdade ou um curso técnico, ou pode ter se capacitado na prática, realizando essa função e se tornando um especialista naquilo. Então, vamos lá. Ou seja, é uma atividade especializada e essa atividade é geralmente remunerada. Lembra quando eu falei no início daquela pergunta que todo mundo já fez para você? O que você quer ser quando crescer? Geralmente essa pergunta está se referindo ao seu trabalho profissional, à sua profissão. E nós, ao estudarmos a história do mundo, nós entendemos que algumas profissões elas passaram a existir ou elas deixaram de existir, conforme as necessidades de cada sociedade e de cada civilização, bem como as formas de trabalho. Algumas sociedades vão achar trabalhos muito excelentes e vão achar trabalhos menores, inferiores aos outros. Vou dar um exemplo. Algumas sociedades da antiguidade, e isso durante muito tempo, durante mesmo a colonização no Brasil, trabalhos braçais eram considerados trabalhos inferiores e trabalhos intelectuais eram considerados trabalhos nobres. Essas ideias
de trabalhos melhores e trabalhos piores ainda persiste até hoje na nossa sociedade. Só que todo trabalho digno, ele é útil para a manutenção da sociedade. Ele é essencial e nós devemos respeitar todas as pessoas que o exercem. Outra coisa, as profissões. Algumas profissões, em determinado período, se tornam extremamente necessárias. Com o passar do tempo, elas já deixam de existir e já não são mais tão essenciais assim. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Antes da invenção da energia elétrica, existia uma profissão que se chamava acendedor de lamparina. É isso mesmo, existia uma pessoa que ao anoitecer ia nas ruas da cidade acendendo as lamparinas e assim possibilitando a iluminação pública. Hoje em dia, com a eletricidade, esse trabalho não é mais necessário. Um outro trabalho que era muito importante e hoje em dia já não é mais tão essencial assim, o trabalho de motorneiro. Esse trabalhador era o responsável por guiar os bondinhos. Hoje em dia, ninguém mais usa bondinho. Então, essa é uma profissão que não é mais essencial para a nossa sociedade. E assim como alguns trabalhos deixam de existir, deixam de ser essenciais, outros trabalhos passam a existir e passam a se tornar cada vez mais essenciais. Um exemplo hoje em dia de trabalhos que são muito valorizados, estão crescendo cada vez mais, são os relacionados a marketing digital, a tecnologia de uma maneira geral, design de games, outros tipos de design, são trabalhos que vêm crescendo e estão sendo cada vez mais úteis e necessários na nossa sociedade. Quando você pensar na sua profissão, você tem que ter isso em mente. É uma profissão necessária e mais, é uma profissão que eu tenho capacidade de exercer, que eu vou gostar de exercer? Leve isso tudo em conta assim que você for escolher sua profissão. Lembrando que as profissões, elas estão muito relacionadas aos sonhos. Então, aquilo que eu falei no início, o nosso projeto de vida, os nossos sonhos, uma boa parte dos nossos sonhos está ligada à profissão que a gente deve seguir. Trabalho e a profissão pode fazer parte de um sonho, e o sonho pode se transformar no seu projeto de vida. Mas para que o seu sonho, tanto profissional ou de outra natureza, se transforme num projeto de vida e seja algo realizável, você tem que levar algumas coisas em conta, que para sonhar nós precisamos de organização, definir quais são as nossas prioridades, quais são os passos que nós precisamos percorrer até chegar na realização desse sonho. O primeiro passo é a escola, então se dedique nessa parte muito importante da sua vida. Outra coisa essencial para os nossos sonhos é a necessidade. Ver se o que a gente está sonhando é realmente uma necessidade para a gente, uma necessidade para as pessoas que convivem com a gente e é uma necessidade que a gente vai procurar preencher na nossa sociedade. Outro fator importante para os sonhos se tornarem realidade é estabelecer hipóteses. Mas e se não der certo? Mas e se não for por aí? Mas e se eu mudar de ideia? Tenha sempre em mente algumas perguntas dessa natureza e reflita sobre as respostas dela e crie alternativas, porque nós não conseguimos controlar tudo. Sempre acontecem coisas que não estavam previstas, coisas inesperadas. E se nós sabemos fazer perguntas e lidar com essas respostas, ainda que não seja o nosso plano ideal, nós vamos saber criar uma rota alternativa e assim tornar o nosso sonho ou modificar esse sonho para que ele se torne possível. Outra coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é aceitar as nossas limitações. Aceitar que nós não damos conta de tudo. Ou se, por exemplo, a gente sonha a vida inteira com uma profissão que está relacionada à medicina e a gente não sabe lidar com o sangue, nós precisamos aceitar que temos uma limitação e trabalhar para superá-la. Outra coisa muito importante é a realização. Quando nós seguimos esses passos, procuramos encaixar o nosso sonho profissional ou nosso sonho de outra natureza no nosso projeto de vida, nós temos muito mais chances de tornar esse sonho realidade, certo? Agora, eu quero deixar para vocês algumas sugestões de leitura. Sugestões não, vocês precisam de fato ler. Pegue seu material de OPE e para que essa aula tenha mais sentido e seja uma aula mais prática, faça a leitura das seguintes páginas. Para as turmas de 6º ano,
páginas 34, 35 e 44 e 45. Para as turmas de 7º ano, para vocês compreenderem melhor todos os assuntos que nós tratamos, leiam as páginas 34 e 35. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra muito em breve. Um beijo!